Muito boa noite a todos, começando mais um episódio do Brasil PC ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, pelo canal do Grupo Prerrogativas, pelo canal do Conde e também por outros canais que nos retransmitem aqui, que eu vou contar ao longo do nosso programa. Saudações democráticas, Marcos Ferreira na BOC, Elisa Zanerato Rosa, e hoje temos uma convidada especial aqui, Mitsuko Antunes. É um prazer, uma felicidade muito grande, mais uma vez aqui fazer o nosso 7º episódio com uma convidada especial. E vamos falar hoje de memória, memória da psicologia brasileira, produzindo reconhecimento. Ana Bock, explica pra gente o que vai ser esse programa de hoje. Muito boa noite, querida Ana. Tem que ligar o microfone. Pronto, já liguei. Estou com um eco. Boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui muito satisfeitos de realizarmos mais um programa, nosso 7º episódio, né, e que hoje tem essa questão da memória da psicologia. Nós temos registrado sempre que a gente lembra de coisas incríveis que não nos pertencem, não pertencem à nossa realidade, ao nosso cotidiano, né? Marcão lembrava que a gente lembra o nome da flor que desabrocha nos Alpes da Suíça e dura um dia, é Edelweiss, Marcão. Mas a gente não sabe o nome daquelas plantinhas que nascem na nossa casa. E isso tem a ver com o pensamento colonizado, da gente valorizar, lembrar das coisas que são dos outros, né? Não que a gente não possa saber dos outros, isso é super importante. O problema é só saber dos outros e não saber de nós. Sabe uma coisa interessante que eu aprendi com meus netos? É que o Halloween é no dia 31 de outubro, pois no mesmo dia neste país se comemora o Dia do Saci. Você sabia? Dia do Saci. Tem festa em interiores, tem festa sobre o Dia do Saci, mas a gente comemora o Halloween. Então, isto é pensamento colonizado. Né? E nós procuramos, no campo da psicologia, nessa virada que a psicologia deu, a gente procurou entender isso, porque a gente não acreditava que o brasileiro tivesse pouca memória. Ele lembra coisas incríveis também, mas não podia ser isso. Então, nós fomos em busca dessa construção das histórias a partir da memória das pessoas para podermos fazer história da psicologia. E por isso não é para menos, né? Para discutir memória, história, é que nós estamos hoje aqui. É memória a nossa ênfase. Nós estamos aqui hoje recebendo a Mimi Antunes, a Mitsuko, porque é a nossa historiadora, uma das nossas historiadoras no campo da psicologia, tá? E eu quero registrar em nome do Instituto Silvia Lene também o nosso cumprimento, ela tem nos ajudado nesses programas, né? E quero passar ela para cumprimentar todo mundo, já falar boa noite, bom dia, boa tarde. Fala aí, Mimi, alguma coisa para nós. A todas e todos, sempre peço perdão para a língua portuguesa, mas dizer obrigada para todas e todos é uma questão, para mim, fundamentalmente política. E isso, claro, que já nos remete à questão da memória, né? E só para falar em memória, memória e história, estava me lembrando hoje, Marcos Ferreira, Salvador, na Barra, há muitos anos atrás, tentei me lembrar o ano, mas eu sei que foi no século passado, com certeza, quando nós estávamos no encontro Norte-Nordeste de Psicologia, grandes encontros, com a presença fortíssima do nosso federal, e o Marcos vinha contando, estávamos Regina, eu tenho certeza que Regina Helena lá estava, não sei se também Marina Massimi, mas o Marcos veio sutil e sorrateiramente dizendo: está na hora da gente começar a fazer um registro, ter um acervo das nossas memórias, para que os historiadores futuros possam ter os nossos registros. E ali nasceu, então, a Comissão História e Memória do Federal, que desde então, às vezes mais, às vezes menos, a gente se dedica a ela, mas que certamente é um ato político
fundamental para que a gente possa até se lembrar de Edelweiss, mas também da Maria Sem Vergonha, também das nossas samambaias, né? Principalmente porque nós temos personagens, temos obras fantásticas neste país, no nosso campo da psicologia, que muitas vezes são desconhecidas por nossos alunos, por nossos colegas de profissão, de produção de conhecimento científico, né? E entre eles, claro, a gente não pode deixar de dizer que alguns que, inclusive, antecederam nossos grandes teóricos numa concepção de psicologia que se dirigia à tentativa de pensar o psiquismo concreto como síntese de múltiplas determinações. Acho que é isso, e me lembro daquele fim de tarde na Bahia, e é claro que o clima da Bahia ali, aquele ar baiano, eu acho que foi o batismo de fogo desse trabalho que tantos frutos tem dado. Eu vou querer saber essa história da Bahia aí, que eu não sei, viu? Depois vocês vão contar para mim. Mitsuko Antunes, querida, que linda fala inicial. Vamos rodar essa mesa maravilhosa aqui para a saudação inicial. Elisa Zanerato, o Marcão fecha esse bloco aqui. Elisa, querida, tudo bem? Tudo bem, estou ligando o microfone. Tudo bem, Conde? Que bom estar aqui, que bom a gente receber a Mimi hoje. Acho que é um tema da maior importância para a psicologia, porque é um tema da maior importância para a sociedade brasileira, né? A gente reconhece a importância da memória para a história, né? A importância da gente fazer memória, da gente garantir memória, para a gente poder reconhecer a nossa história. E essa é uma questão muito importante no nosso país, né? Nós temos sistematicamente no Brasil, e há uma política de desmemória, uma política de apagamento, uma produção disso, né? Acho que é disso que a gente vai falar hoje, uma produção que caminha na direção de apagar memória, né? E de, ao apagar a memória, então, a gente deixar de reconhecer elementos fundamentais da nossa história. E na medida em que essa é uma questão muito importante para a sociedade brasileira, ela é também uma questão muito importante para a psicologia brasileira. E acho que é um pouco dessa relação que a gente vai tratar hoje. Obrigado, Elisa. Marcos Ferreira, e passando a palavra para o Marcão aí. Tudo bom, Marcão? Bem-vinda, Mimi. Boa noite, Ana. Boa noite, Elisa. E boa noite e boa tarde, ou bom dia para quem estiver nos acompanhando. Eu sei que na TVT, por exemplo, é amanhã à noite, na quarta-feira à noite, que é projetado o nosso programa. Então, boa noite, pessoal de Florianópolis que assiste, que eu fico sabendo aqui, que assiste pela transmissão da TVT através da TV Floripa, aqui em Florianópolis. Mas queria dizer boa noite e queria só contar para você, Conde, especialmente, que no nosso método de trabalho, tudo era muito combinado antes de acontecer. Então, quando eu fui, nessa tarde, conversar com a Mimi, com a Regina Helena, sobre o Projeto Memória, é porque a Ana Bock já tinha topado Marcos Vinícius, o plenário do Federal, que a gente compunha naquela época, nós já tínhamos feito a discussão, eu era o portador da proposta, para poder a gente realizar esse trabalho que foi muito bonito, porque nós fomos muito avisados pelo Lessa, o jornalista Lessa do Pasquim, de que o Brasil esquece a cada 15 anos, ele esquece a memória dos últimos 15 anos. Claro, é do Pasquim, é uma piada que o Lessa está fazendo, ele está dizendo, nós costumamos esquecer até o que aconteceu ontem. Por isso é que é tão importante a gente assistir 2 vídeos que vão abrir hoje para a gente aqui, Conde, que são o Neymar Miranda e o Pedalari, que é discutindo o papel do resgate da memória no Brasil, para que os brasileiros não se esqueçam exatamente daquilo que tem acontecido com a gente no país. Obrigado, Marcos Ferreira. Vamos colocar, então, o Neymar e o Miranda. Vamos colocar os dois na sequência ou um e depois outro? Marcão?
Aqui a gente faz a direção de cena ao vivo, viu, ô Mitsuko? Porque isso aqui é uma live, entendeu? Diga Ana, diga Bárbara. Uma verdadeira live. Um de cada vez, né, Ana? Um de cada vez. A gente põe o Nilmário e fala um pouquinho, né? O Marcão comenta e a gente põe o Pedro. Vamos colocar o Nilmário Miranda, então. Eu fiquei muito honrado com o convite de falar para esse encontro de pessoas tão notáveis que têm participado do processo civilizatório no país. Olha, a história é fundamental para iluminar o presente e o futuro. Por isso, nesse período neoliberal, nós temos que fazer uma busca incessante pela memória e pela verdade na nossa história. Eu próprio me envolvi com isso décadas a fio. Eu fui autor de um livro, Dos Filhos desse Solo, que pega 434 pessoas que foram mortas, torturadas e desaparecidas, ou seja, seus restos mortais foram negados às suas famílias. Para cada um tinha um fake, tinha uma versão falsa, uma versão oficial falsa, se valendo da ditadura e da censura. Então, o Brasil procurou, ao construir a democracia, também buscar a memória do passado. Daí a importância dos psicólogos também estar buscando, né, seus heróis, suas heroínas, suas lutas, suas contradições, para trazer ao presente como que nós chegamos até aqui. Né? Houve uma época que não existia a psicanálise, a psicologia, não eram consideradas. Né? Nós estamos sob o manto de uma opressão de donos do poder, de minorias. Né? Um país que passou pelo escravagismo, passou pelo patriarcado, pela submissão de mulheres, crianças, pobres, mas, sobretudo, os negros. Se esse país não buscar sua memória e sua verdade, é um país que passou por tantas democraturas, ditaduras, períodos autoritários de opressão, nunca vai ser o país que nós sonhamos. Uma democracia verdadeira, que tem como alma e segue os direitos humanos. Linda mensagem do Nilmário Miranda. Fala um pouquinho do Nilmário. É o Marcos que vai na sequência ou a Ana que começa agora? A Ana falou, Marcão. Então vai lá o Marcos Ferreira. Então, primeiro, comentar que é uma honra ter o Nilmário com a gente, né? É uma honra ter uma pessoa que constrói esse combate à desmemória no Brasil. Ele tem a vida dele dedicada a isso. Então, por quê? Porque a desmemória, ela não é um esquecimento, não é uma coisa que nos escapa, ela é uma produção. Ela é uma produção que pode ser tanto por criar memórias alternativas, como no caso do Exército Brasileiro, que comemora o que eles chamam de revolução, e todo mundo sabe que foi um golpe. Então, você pode substituir a história por uma versão alternativa, ou você pode simplesmente ocultar, apagar. Por exemplo, a Intercept fez um conjunto de matérias que mudou o rumo da política brasileira no último período, e a Rede Globo simplesmente nunca refere isso. Neste momento, Conde, um colega nosso, Gerson, da USP, ele está denunciando a recusa da CAPES de fazer um plano plurianual, o plano de 10 anos, para a pós-graduação brasileira. São 6.000 e tantos cursos de pós-graduação que estavam articulados até agora numa programação conjunta de para onde iria a produção de conhecimento no Brasil. E simplesmente a CAPES está apagando, está anulando esse caminho. Então, essa denúncia é uma denúncia muito importante para a gente entender que, neste momento, a desmemória está sendo produzida intencionalmente, neste caso, num assunto diferente da que o Nilmário contou, mas, nesse momento, a pós-graduação corre um risco importante, que resolveram apagar a necessidade de um plano plurianual para os programas de pós-graduação. Não é isso, Ana? Ana Bock. Não, eu agora quero ouvir o Pedro Dallari. Pedro Dallari, já? Vamos lá, então. Deixa eu buscar o Pedro aqui. É incrível essa fala do Marcos aqui, porque a gente vive, na verdade, uma overdose de apagamento nesse momento de agora, que é o governo Bolsonaro também. Vamos lá ouvir o Pedro. Todo mundo aí. A oportunidade de coordenar e ser o relator da Comissão Nacional da Verdade. A comissão funcionou
de 2012 a 2014, tendo por finalidade apurar as graves violações de direitos humanos ocorridas na história recente do país, especialmente no período da ditadura militar. A lei que criou a Comissão Nacional da Verdade colocou logo no artigo 1º, e é uma lei votada pelo Congresso Nacional, a finalidade da comissão, que seria efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Esta associação entre memória e verdade, com a finalidade de se promover a reconciliação do país, inscrita na lei que criou a CNV, foi um marco que nos guiou no trabalho de investigação conduzido ao longo de 2 anos. Esta perspectiva do resgate da memória e da verdade é que nos levou a adotar na Comissão Nacional da Verdade uma metodologia em que a tomada de depoimentos dos autores de graves violações de direitos humanos, mas também das vítimas, foi um elemento fundamental, justamente pela ideia que tínhamos, os membros da comissão, de que seria um caminho para, através justamente da memória daquelas pessoas envolvidas diretamente nos fatos apurados, se conseguisse, de certa maneira, resgatar uma memória social, construir realmente as referências para a preservação da memória social. Considero essas visitas e esses eventos o registro, para mim, mais impressionante do que eu pude testemunhar ao longo da minha vida pública, da memória como um elemento muito relevante para impactar a vida das pessoas e das sociedades, e ali, claramente, com o objetivo estabelecido pela lei da reconciliação nacional. Mas os alicerces para isso foram lá plantados, estão no relatório da Comissão Nacional da Verdade, porque nós tínhamos clareza que a reconciliação teria como pressuposto justamente a obtenção da verdade, que, por sua vez, dependia justamente da memória, do resgate das lembranças do que havia ocorrido naquele período. Fica aqui, então, este depoimento sobre um episódio recente da história brasileira, que foi a atuação da Comissão Nacional da Verdade, onde o elemento da memória esteve presente como diretriz fundamental do seu trabalho. Está aí o Pedro Dallari. Quem vai? Ana, na sequência? Vamos lá, Ana Bock, querida. Então, para nós foi um orgulho muito grande. Hoje nós estamos assim em festa, né? Temos a Mimi, tivemos Nilmário, tivemos Pedro Dallari, né? Estamos recebendo aí um conjunto de pessoas comprometidas com essa história, com essa verdade, com essa memória, né? Que se pode acumular, que se pode produzir para que um povo possa saber sua história. Então, o relato do Pedro Dallari, que vai estar na íntegra no site do Instituto Silvia Lane, só procurar lá, 7º episódio, é muito interessante porque ele conta, é um relato mais longo, né? E ele conta as visitas que foram feitas com as pessoas que sofreram tortura, que foram visitar os lugares. E é muito interessante, porque vai tanto a pessoa que recupera, né, aqui os lugares estão, ele fala, os lugares estão mudados, né, quanto vai um perito que pega aquela memória e diz assim, aqui havia, né, ele tem condição de pensar naquilo que se modificou, o passado, como é que estava ali, né? Então, é um relato muito interessante, feito aí pelo presidente da Comissão Nacional da Verdade, e bastante importante para o nosso país. Inclusive, ele dá outros dados, né, sobre o que foi feito com o relatório. Tudo bem. Então, é isso. Com essa inspiração que essas pessoas nos trazem,
a gente pôde pensar um projeto para a psicologia. Mas antes eu passar para falar aí, começando pelo reconhecimento, né, porque toda vez que a gente fala, nós vamos registrar as memórias, nós vamos buscar essas memórias, nós estamos ao mesmo tempo produzindo reconhecimento, que é algo que fica lá no esquecimento. Tá? A gente esquece, a gente não conhece as pessoas, ou a gente esquece as pessoas, né? A psicologia deixa de reconhecer, deixa de poder reconhecer. Então, quando a gente fala da importância da memória, desse resgate, desse registro da memória, a gente está falando também em reconhecer as pessoas, como disse o Nilmário, né? Reconhecer as pessoas que produziram, construíram psicologia no Brasil e compreender com isso essa psicologia que temos, né? Porque chegamos aonde chegamos. Então, eu queria, acho que a Mimi, vou perguntar a ela se ela quer comentar alguma coisa aí a partir dos depoimentos, né? Abrindo o seu microfone. Na verdade, esses depoimentos são, ao mesmo tempo, bom ver Nilmário, ver Pedro Dalari, né? E sempre assim, fazendo uma contribuição imensa. Mas são tantas coisas. A primeira questão que eu levantaria é que a desmemorização é um projeto político que serve a um projeto societário. Ou seja, o apagamento da memória, a adulteração da memória, sobretudo, ela serve a interesses muito bem demarcados. Então, a gente não pode nunca perder este horizonte, né, da necessidade de desmemorizar a sociedade como um todo e uma área específica. E a gente não pode deixar de falar que a memória é constitutiva da identidade. Nós deixamos de ser quem somos se perdemos as nossas memórias, né? Que vai desde o Ciampa, definindo identidade como metamorfose, história e memória, até os casos do Oliver Sacks, que mostra como a pessoa se despersonaliza sem a memória. E provavelmente muitos de vocês têm experiência com pessoas com Alzheimer, né? E que, embora elas estejam ali na nossa frente, nós não a reconhecemos como aquelas com quem nós convivemos, né? Então, essa é uma questão importante, porque a desmemorização, como projeto político, ela vem servir necessariamente a uma tentativa de levar os olhares sempre para o chão, sempre para o imediato, como se aquele momento presente não estivesse estruturado no processo histórico que o constituiu. E isso me impede de olhar para o futuro com projetos de sociedade, de ciência, de educação, de psicologia, né? Que psicologia nós queremos? Uma psicologia como ciência e profissão comprometida com a maioria da população, com os interesses da maioria da população, historicamente oprimida nessas Américas que nós vivemos. Ela exige necessariamente que nós possamos trazer à memória das pessoas aqueles cujas ideias, cujas obras foram apagadas. E elas não foram esquecidas, elas foram deliberadamente apagadas. Elas foram apagadas porque elas não eram interessantes àqueles que estavam no poder naquele momento. Gente, eu vou pedir desculpa pelo barulho aqui, mas é minha cachorrinha velhinha que está aqui do lado. Oh, que bonitinha! Traz ela aí para a gente dar um oi para. Olha só, que bonitinha! Olha só, que linda! Está aqui rasgando o sofá do lado. Gente, antes de passar para o próximo, para quem vai falar na sequência aqui, deixa eu só trazer Graça King, daqui de João Pessoa, cumprimento minha querida Ana Bock e todos os debatedores nesse tema muito pertinente.
A Marina Formica de Oliveira, sempre fundamental a verdade e a memória, não podemos deixar acabar. Yara Horn, Mimi querida, lembrando de velhos tempos da minha militância em Guarulhos. Nilmário, querido amigo, companheiro, desde Minas e sempre presente nas lutas. Muita gente bacana aqui no bate-papo. Estamos ao vivo, 21 horas, 26 minutos, do dia 9 de novembro de 2021. Quem vai? Pela ordem, Ana Elisa, ou... Elisa não falou ainda, vamos lá. Não, falei lá no começo, né? E acho que foi muito bem precedida. Eu acho muito forte, né? A gente ouvir aí a partir do trabalho das comissões, da Comissão Nacional da Verdade, que se estendeu no Brasil em várias comissões, né? Acho que muitas instituições, muitos espaços se dedicaram a construir esse trabalho, que, na verdade, aponta para uma questão que acompanha a nossa história. Acho que a gente tem um marco importante de apagamento em relação ao período aí da ditadura militar, mas a verdade é que isso também reedita outros muitos apagamentos que acompanham a nossa história. Né? Acho que, de um modo geral, o que a gente pode dizer, e daí isso tem relação com o que a Mimi estava dizendo, é que a desmemória como produção, ela elege focos, e ela elege focos que são focos relativos àquilo que afeta de forma importante, de forma impactante a vida coletiva, né? E acho que a gente convive com muitos apagamentos na nossa história, apagamentos que revelam disputas em relação ao que se pode lembrar e ao que não se pode lembrar, e que isso afeta constantemente a nossa capacidade de apreensão da realidade e de compreensão da realidade, né? Então, acho que é algo que acompanha a história do Brasil, que acompanha a história da nossa formação social e que a gente carrega como um elemento que nos impede de aprender muitas dimensões que estão presentes na realidade, né? Que a gente deixa de aprender por esta produção de desmemória. Ana Bock. Então, aí vamos lá. Foi com essa disposição, com essa clareza, que lá no século passado, como disse a Mimi, 1996, 97, nós começamos com esta preocupação, com esta linha de ação, de produzir reconhecimento, e buscar essas pessoas que tinham história na psicologia, e buscar produzir reconhecimento e, com isso, registrar, né, para que as memórias pudessem todas fazer parte da história. E acho que um primeiro momento, né, que aconteceu em 1997, era no dia da comemoração do Dia da Profissão, né, nós homenageamos diferentes profissionais de diferentes regiões do país, né, em uma festa que foi transmitida ao vivo pela Embratel. Imagina, né? Hoje nós estaríamos aqui, entra ali, sai ali, o Conde mandando, vem lá do Pernambuco, vem lá, né? Aí, imagina, nós fizemos, e chegou um caminhão imenso, um negócio que fazia um barulhão, um gerador, provavelmente uma antena, uma coisa que distribuía aquilo, e nós fizemos um evento que falava com Pernambuco, eu me lembro, falava com São Paulo, falava com Rio Grande do Sul, né? Nós falamos, acho que com 4 ou 5 bases, e nós pudemos fazer uma festa lindíssima, né? Produzindo reconhecimento. Nós fomos buscar, perguntamos às pessoas assim, aí, na tua região, quem é importante na história da psicologia? Porque nós não sabíamos, não era alguma coisa, traz fulano, não tinha esse registro. Então, nós perguntamos e as pessoas foram buscar. Às vezes, em geral, elas eram o número 1 ou um número pequeno, né, de registro no Conselho Regional de Psicologia, e essas pessoas foram, então, homenageadas no dia do psicólogo 27 de agosto, né, de 1997, através da Embratel. Depois, assim, abrimos muitos projetos a partir daí, né? Começamos a produzir vídeos, livros, né? E um deles foram os pioneiros,
os pioneiros da psicologia no Brasil. Nós reunimos ali um conjunto de atores e autores, né, de história na psicologia, e publicamos esses pioneiros. Tá? Não sei, Bacão, sabe alguns pioneiros aí? Eu tenho aqui vários das publicações. Quer que eu diga? Então, Ana, eu posso contar só sobre uma coisa interessante que aconteceu, que foi, apareceu uma dimensão muito diferente quando a gente fez esse levantamento inicial. O vídeo da Ana Jacó é interessante sobre isso, inclusive, mas tem uma questão de gênero, Conde, que foi muito interessante, porque no Brasil inteiro nós tivemos mulheres importantes construindo a psicologia, como continuamos a ter, como você está vendo aqui, a Ana, a Elisa, a Mimi, presentes aqui neste momento. A maioria. Além de ser... Não, mas não era só a maioria. São sempre 90%, mais ou menos, da profissão. Mas o fato é que as grandes instituições, as grandes iniciativas, eram muitas mulheres, com exceção do Rio de Janeiro. Não que não houvesse mulheres muito importantes no Rio, havia. Mas no Rio nós tivemos 3 homens muito importantes, com um recorte progressivo forte. O Mimi saberá melhor que eu caracterizar isso, mas o Schneider, o Seminério e o Pena foram caras assim de uma grandeza, de uma contribuição muito importante, e, por exemplo, faziam pesquisa no meio, em plena ditadura, pesquisa sobre os cortadores de cana, né? Acho que o Seminério que fazia, né, Mimi? Fazia pesquisa sobre os cortadores de cana, sobre os boia-frias. Então, você tinha ali um recorte muito importante. Porque você tem em São Paulo, por exemplo, a Madre Cristina, lá no Sede Sapiense, que foi um estouro, né? Assim, uma referência super importante. Na PUC você tinha Silvia Lane. Não que você não tivesse homens em outras partes, mas você tinha mulheres muito mais marcadamente presentes e no Rio. Mas o que nós fomos descobrindo? Nós fomos descobrindo que a psicologia tinha peculiaridades regionais, que tinha contribuições muito bonitas, que a gente não tinha que carregar essa marca de ser exclusivamente vinculado a um interesse das elites, mas sim havia uma crítica muito importante, claro, apagada, abafada por outros interesses. Fantástica essa história. Eu me lembro um pouco da história, se confunde um pouco a história do Brasil, quando o governo Lula chega ao Planalto, né? Quer dizer, você inverte também essa relação da política pública para a população trabalhadora, mais simples, mais pobre, mais humilde, que é o movimento que vocês fizeram antes de o PT chegar à presidência da República. Quem vai comentar essa sequência? O Marcos citou a Mitsuko. Será que temos... Aqui a mesa está aberta, as pessoas se inscrevem assim, ó. Opa! Vamos lá. Mitsuko quer falar porque a gente tem 2 vídeos ainda para mostrar e mais uma sequência de fatos e relatos para a gente não deixar realmente a memória, enfim, se perder, né, nesse momento. Acho que a Mitsuko já ligou o microfone. Oi, Mitsu. Estou perguntando se a Elisa não quer falar. É isso que o Marcos está dizendo, e quando fala na coleção dos pioneiros, eu já dou um risinho muito amarelo aqui, porque nós temos muitos pioneiros, né? E alguns marcantes. E, apesar da força do trabalho deles, é interessantíssimo que muitas vezes nós falamos com gente de Pernambuco e que ouviu falar do Ulisses pernambucano, de sergipanos e cariocas que ouviram falar de Manuel Bonfim. Uma psicóloga de Juiz de Fora que nunca tinha ouvido falar em Helena Tipoff, só foi ouvir falar quando estava no mestrado, né? E eu acho que talvez, para dar um exemplo do quanto não se trata meramente de esquecimento, mas da violação da lembrança, é o Manuel Bonfim.
Imaginem um homem nascido em 1868 e que já na virada do século, perseguido pela polícia, tinha sido republicano, continuava republicano, abolicionista, muitos intelectuais, como Alcindo Guará, amigos dele também. Mas o Manuel Bonfim, ele era antirracista quando o pensamento do racismo científico era hegemônico. Ele combatia todas as ideias que falavam da inferioridade do povo brasileiro, da ignorância e da doença do povo brasileiro, lembrando, gente, este povo, se é ignorante e doente, ai, ele aí, é por causa do processo de colonização que estas terras da América Latina sofreram, pela expoliação, pela destruição, pela exploração. Esse homem combateu Silvio Romero, esse homem combateu todos esses pensadores naquela época. E, no entanto, em 1932 ele morre, algumas obras são reeditadas até 1940 e depois um profundo esquecimento. E esse esquecimento não foi um esquecimento fortuito, ele foi um esquecimento deliberado. Ulisses Pernambucano, Manuel Bonfim, não interessava a memória deles. Né? E para a psicologia, porque Manuel Bonfim escreveu botânica, zoologia, geografia, história, sociologia, política, muito sobre educação, pedagogia, e em psicologia, esse homem, em 1915, 1415, ele já escreve: para se entender o psiquismo, é necessário compreender a história da humanidade. E, em 1923, numa das obras dos pioneiros, Pensar e Dizer, Estudo do Símbolo no Pensamento e na Linguagem, Manuel Bonfim vai dizer: não se conhece o psiquismo superior nas condições artificiais de laboratório, senão na construção da história da humanidade. E, para isso, devemos nos valer de todos os recursos, da obra de arte, da literatura, da história. E ele dizia: o psiquismo é um fenômeno fundamentalmente histórico e social. Oi, Mimi. Posso entrar só um pouquinho, Mimi? Só para dizer assim, foi esquecido até o advento da nossa biblioteca virtual. Que a biblioteca virtual, por orientação, inclusive com a participação forte da Anaboc, nós fomos buscar a autorização da família do Manuel Bonfim, reeditamos as obras dele dentro da biblioteca, porque entendimos essa inaceitabilidade desse apagamento dessa contribuição tão importante. Mas só um parênteses. Obrigado. E lembrando, né, Marcos Ferreira, que essa obra, Pensar e Dizer, ela é de 1923. Então, é preciso... Não, você precisa contar para o Conde por que é importante essa data. Acho que a Anaboc gostaria de contar para o Conde por que essa data... Não, ela gosta. O Manuel Bonfim deixa a Mimi. Não, mas é que a ponte agora é com o Vygotsky, Anaboc. Acho bom você fazer o comentário. A Mimi fala assim, fala, Elisa. Imagina a historiadora aqui, a pesquisadora da história contando tudo isso, a gente quer só ficar ouvindo ela, gente. Eu tô curioso para saber essa história já do Vygotsky aí. Ele está me provocando, porque eu trabalho, né, com o Vygotsky. O Vygotsky, na União Soviética, escreveu né, o Pensamento e Palavra, e é considerado uma referência internacional sobre essa relação, né? E ela descobriu aqui, com as obras do Manuel Bonfim, que ele antecede
né? Na escrita, ele antecede o Vygotsky, ou, pelo menos, ele escreve razoavelmente ao mesmo tempo, quer dizer, no tempo histórico seria o mesmo, e não se conheciam, né? Não se conheciam, não se conheceram, e ele produz no Brasil, essa colônia sem importância nenhuma, nas Américas, né? Alguém foi capaz desse avanço no pensamento em psicologia, né? Então, é por isso que a Mimi admira tanto. E eu, se não me engano, tenho um pedaço da história que a Mimi só foi descobrir Manuel Bonfim na Inglaterra. Verdade, Mimi? Não. Não? Olha, foi na biblioteca. Memória nem sempre é verdade. Mas, olha, Ana, foi engraçado, porque foi na biblioteca da PUC. Eu comecei a pesquisar para a tese as obras que tinham sido escritas naquele período. E Manuel Bonfim era citado pelo Lourenço Filho, pelo Isaías Pessotti, mas eu aprofundava, só citava as obras e dizia: foi o catedrático de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal do Rio de Janeiro. Por outro lado, ainda fazendo disciplinas do doutorado, fui conhecer o Manuel Bonfim pela mão de Ottaviani. Pela mão de Ottaviani, num texto da Flora Susequinde, que ele era considerado um dos intérpretes de Brasil, mas Antônio Cândido, Darcy Ribeiro, Antônio Ais colocavam o Manuel Bonfim como um dos pensadores radicais brasileiros, inclusive aquele que antecipa a grande obra de Caio Prado Júnior. Yara sabe bem disso, porque a Yara, antes da psicologia, a Yara fez economia na UFMG. E tanto que o Darcy Ribeiro fala: por que esquecido esse, o maior que nós latino-americanos produzimos? Né? Então, eu, procurando as obras, encontro na biblioteca da PUC lições de pedagogia, noções de psicologia, e depois pensar e dizer América Latina, Mares de Origem, Brasil, Nação, o Marcos Ferreira me deu um, inclusive. Né? Tanto é que quando eu fui devolver o Pensar e Dizer, eu não devolvi no balcão. Eu desci, fui devolver nas mãos da dona Carmen, pedindo para ela: por favor, dona Carmen é uma antiga bibliotecária da PUC, conhece aquela biblioteca como ninguém. Eu falei: dona Carmen, por favor, essa obra é uma preciosidade. E desde então essa obra não voltou para o acervo e hoje ela está numa sala fechada, que é das obras raras e valiosas da Biblioteca da PUC de São Paulo. Que história linda essa, Mitsuko. Legal. Muito legal, estou arrepiado aqui. Essas histórias e isso que tem esse vetor da memória, né? Esse momento, né? A emoção de se deparar com uma edição especial. Vamos ouvir Ana Jacó e voltar aqui para essa mesa na sequência. Deixa eu pegar aqui o vídeo da Ana, separar aqui para vocês. Vamos aqui, pronto. Olá, sou Ana Jacó, sou professora da UERJ e fui conselheira do plenário do Conselho Federal de Psicologia de 1999 a 2001. Neste plenário, nós instituímos o projeto Memória da Psicologia Brasileira por iniciativa de Marcos Ferreira. E esse projeto foi importantíssimo para a reconstrução da história da psicologia no Brasil através de inúmeros subprojetos, dos quais destaco aqui o Pioneiros da Psicologia Brasileira, que implicou em vídeos e livros sobre nossos personagens, o Clássicos da Psicologia, que foi a reedição de obras clássicas, e principalmente o Dicionário Pioneiros da Psicologia no Brasil, que foi um dicionário com 200 verbetes sobre nossos personagens. Anos depois, em 2010, eu organizei também para o Conselho Federal de Psicologia o Dicionário de Instituições da Psicologia no Brasil.
um grande incentivo para a nossa história. Está aí o depoimento da Ana Jacó. Marcos Ferreira. Agora era a Ana Bock, desculpe. Acho que ela tinha preparado. Só vou comentar que a Ana Jacó foi uma contribuição super importante, porque nós estávamos interessados nesse resgate de memória desde lá de 97, nós já vínhamos construindo isso. E uma das coisas muito interessantes que aconteceram foi que, num certo momento, nós publicamos um cartaz. Nós publicamos um cartaz com uma linha do tempo. E, para ser abrangente, nós publicamos até o Nina Rodrigues na linha do tempo, que era uma pessoa que tinha produzido pensamento psicológico. Era o pensamento que a gente gostaria de não ter tido na psicologia. Mas aconteceu. E como a lógica é aquela que a Ana apontou, que é oferecer reconhecimento a quem contribuiu, mesmo que não seja aquilo que eu gostaria dele ter feito, era importante a gente ter a ênfase no Manuel Bonfim, que combinava, inclusive, com muitas das diretrizes políticas que nós adotávamos, mas era importante dizer, bom, e nós tivemos o Nina Rodrigues na nossa história, não como profissional de psicologia, mas como alguém que tinha desenvolvido pensamento psicológico. Mas o legal, Conde, é que foi um período, foi um cartaz assim, pegou 100 anos da psicologia. E a nossa intenção de produzir esse sentimento de ancestralidade, tirar esse sentimento que a gente percebia nas pessoas de que a gente chegou agora há pouco, não sabe bem para onde é que está indo, quer dizer, a gente combater a desmemória como valor, porque era quase um valor no nosso meio, ganhava importância com esse cartaz. Eu acho, né, Ana, que foi um dos cartazes que o Conselho Federal mais reimprimiu. Não é isso? A Ana me contou outro dia que ela chega nos lugares... Né? As faculdades têm ainda, fizeram um quadro, ou pregaram, né, o cartaz, porque ele ficou realmente... para nós foi importante pelo cartaz, e porque isso significava que nós estávamos conseguindo fazer uma ruptura nessa cultura que não valoriza o passado, que não valoriza a história, né? Que não valoriza os registros. Então, o cartaz foi, assim, importante. Então, eu acho que tem tudo isso, né? Tem cartaz, tem os clássicos, né? Que aí tem a Regina Helena, o Lourenço Filho, o Arthur Ramos, estão produzidos aí nesse conjunto, né? Nós temos a Regina Helena, na verdade, está falando, eles estão falando ela está falando da Helena Antipoff, na verdade, a Regina escreveu sobre, e o cartaz, sobre a Regina Antipoff, né? E nós reproduzimos, aí, reeditamos o Pensar e Dizer, a Helena Antipoff, a Introdução aos Estudos da Escola Nova, né? Então, o Lourenço Filho é autor desse livro. Nós tivemos muitas coisas que eram esquecidas na psicologia, ou, assim, esquecidas e por muitos não conhecidas, né? Na verdade, aqueles que têm a possibilidade do registro e da continuidade acabam não podendo fazer essa tarefa, né? Os pioneiros que o Marcão já contou, né? Eu acho que a gente tem, nos dicionários, a gente tem os dicionários das entidades, das instituições, né, brasileiras, nós temos o dicionário dos pioneiros com biografias, são iniciativas importantes, e acho que a Ana faz aí o reconhecimento e o registro, né? Mas o Marcos Ferreira tem muito a ver, por isso que eu fico dando a palavra para ele, e ele fica devolvendo, né? Porque ele é muito... Fica me deixando louco aqui, não, é a Ana, é o Marcos, fica tipo bate-bola. É o seguinte, eu quero ouvir um pouco a Elisa, assim, pela minha espírito, a minha mania de democratizar também todas as lives que eu conduzo. E eu acho que essa live tinha que ter durado mais, né? A gente tinha que ter feito um especial, porque vai ficar muito curtinho, 1 hora só, para tanto assunto e para uma convidada tão especial como a Mitsuko Antunes. E nós temos ainda mais um vídeo, o pessoal está gostando muito aqui, o pessoal falando no bate-papo. Elisa, fala um pouquinho para a gente. A Elisa me mandou... Diga. Posso pedir para a Elisa um assunto? Pode, Elisa? É porque essa ideia da linha do tempo, ela era uma ideia muito simples, que ela era só uma provocação.
Mas a reação que o pessoal de São Paulo teve a essa ideia de uma linha do tempo é impressionante, inclusive na gestão da Elisa, na presidência do CRP, que eu achava legal que ela desse uma contada para a gente nesse tema também da linha do tempo lá em São Paulo. Porque, na verdade, Conde, acho que esse trabalho que começa nacionalmente, ali com o Conselho Federal, muitos conselhos regionais, os estados percebem a importância, e eles vão desenvolvendo também, vão contribuindo com esse trabalho a partir de comissões, de grupos de trabalho de história e memória da psicologia, que vão reconstituindo isso em muitos espaços, né? E São Paulo segue tendo, né, desde então, um compromisso em produzir aí a história e memória da psicologia no estado de São Paulo. A linha do tempo, né, São Paulo foi aperfeiçoando essa linha do tempo e fazendo uma linha do tempo que chegou a ser uma linha do tempo digital e nem sei como diz isso, online, interativa também, né? Então, quando chega lá na minha gestão, entre 2013 e 2016, a gente lança uma linha do tempo que ela era muito interessante, porque ela era uma linha do tempo online, né, que você pode ir escolhendo ali datas, períodos, tal, e você vai, inclusive, reconhecendo, assim, elementos importantes daquele contexto histórico, né, acontecimentos importantes, então contextualiza aquele momento, coloca produções importantes da psicologia naquele momento, né, situa a psicologia, portanto, no seu contexto, ao mesmo tempo traz, naquele contexto, né, faz destaque, assim, o que foi importante do ponto de vista dos movimentos de resistência naquele momento, naquele período e tal. Mas esse é um dos projetos, na verdade, né, que São Paulo fez, acho que só antes da gente ouvir aí a Regina Helena, contar, assim, que a gente foi, essa história dos pioneiros, ela foi virando em São Paulo vídeos, e que daí foi assim, primeiro os vídeos dos pioneiros, depois vídeos que contavam a história de campos de atuação ou de produção de conhecimento em psicologia. Então, a história da psicologia da educação, a história da psicologia do trabalho, né? E depois nós fomos fazendo outros vídeos que pegavam temas transversais. Então, relações étnico-raciais na história da psicologia, gênero na história da psicologia. Então, o projeto ele foi se desenvolvendo dos pioneiros aqui em São Paulo, né, para várias outras etapas onde a gente ia revisitando a história, né, com vários recortes, com vários jeitos diferentes de voltar à história e produzir essa memória. Obrigado, Elisa. Olha só, antes de passar o vídeo da Regina aqui, da Regina Helena, olha que mensagem bonita aqui. Juliana Perucci. Marcão foi meu professor na PPG Psi da UFSC. Saudades, nobre professor e atual colega. Hoje sou professor na PPG do Departamento de Psicologia da UFJ de Juiz de Fora. Abraços daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, querida Juliana. Sensacional aqui, emoção aqui na nossa live. Vamos ouvir, então, Regina Helena aqui na sequência. Preparando para vocês. Está aqui. Vamos lá. Sou Regina Campos, sou psicóloga, professora de Psicologia da Educação na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu cuido do acervo de uma psicóloga que foi muito importante na construção da profissão do psicólogo no Brasil, a professora Helena Antipoff, e gostaria de falar um pouco sobre a nossa experiência no projeto Memória do Conselho Federal de Psicologia, um projeto que foi muito importante para a consolidação dessa área de estudos da história da psicologia no Brasil. A gente iniciou nos anos 90 um grupo de estudiosos da história da psicologia no Brasil, da produção científica e cultural nessa área aqui no Brasil, e aprendemos nessa experiência a conhecer melhor a cultura brasileira, a enorme diversidade cultural e social e a desigualdade social que atravessa a sociedade brasileira. E nesse conhecimento, a psicologia talvez tenha sido uma das primeiras áreas de conhecimento aqui no Brasil a produzir conhecimento sistemático, científico sobre a organização cultural e sobre os aspectos psicológicos e psicossociais da população brasileira, que nos ajuda a dimensionar melhor o nosso papel na sociedade, a definir melhor as questões que são relevantes para a profissão do psicólogo no Brasil.
com isso, o grande apoio do Projeto Memória foi importante na produção de estudos e de um certo mapeamento dessa produção científica, dos personagens relevantes na construção da psicologia no Brasil, que hoje nos ajudam a encontrar melhor o nosso papel na sociedade brasileira como psicólogos preocupados com as questões da emancipação, as questões da superação da desigualdade e da autonomia e da solidariedade na sociedade brasileira. Muito obrigada pelo convite do Instituto Silvia Lane, estou muito feliz em estar aqui com vocês. Tão bonitos os depoimentos hoje, depois eu vou assistir tudo de novo. Aliás, o Marcos depois vai dar um toque, eu vou passar para a Mimi. Olha só, a Mimi já está aqui preparando alguma coisa para mostrar para a gente. Espera aí, já passo para você, Mitsuko. A gente está aqui na reta final, o bloco final, temos oficialmente 4 minutos, mas a gente pode esticar um pouquinho, não tem tanto problema assim, podemos ir até 22h05 e tal, para dar tempo de todo mundo fazer as suas considerações finais. Aí o Marcos agradecer todos os canais e perfis que nos retransmitem também, na medida do possível, querer lembrar. Mimi, Mitsuko, vamos lá, tá com você aí. Liga o seu microfone. Não, é muito bom ouvir a Ana Chacó, Regina, companheiras, e queria destacar que a iniciativa do Conselho Federal de Psicologia estimulou mesmo a área de História da Psicologia no Brasil, nas universidades, nos currículos e no GT da Ampep. Mas também queria dizer o seguinte, eu fico aqui toda animada, pegando meu Ulisses Pernambucano, minha Helena Tikoff, meu Manuel Bonfim. Vocês viram que eu uso o pronome possessivo, né? Meu, minha. Mas, enfim, o que eu queria dizer é o seguinte, nós temos um vasto caminho pela frente de estudos, de pesquisa, de registro de memória, né? É muito importante que a gente amplie isso que está acontecendo hoje, que a gente leve para o nosso trabalho, porque quantos são os equívocos, muitas vezes, que são sistematicamente passados para os nossos alunos nas suas formações. Por exemplo, uma coisa que eu odeio ouvir é que o Skinner foi a teoria da ditadura. Gente, os skinnerianos pioneiros foram pessoas extremamente consequentes politicamente, fizeram parte da resistência, né? À ditadura militar, assim como muitas outras questões. Mas eu só quero lembrar de uma coisa. Esse grupo tem o cuidado e a ética de não fazer uma história só daqueles, de registrar memória só daqueles com os quais nós concordamos ou que se alinham ao pensamento que nós temos, né? Semana passada mesmo, discutindo algum currículo de psicologia, alguém falava, mas aqui tem muito Haroldo Rodrigues. Eu devia tirar o Haroldo Rodrigues e deixar só a Silvia Lane. E eu imediatamente falei, não, gente, compreender a Silvia Lane exige saber qual foi a psicologia hegemônica contra a qual ela lutou e que se consolidou, né? Quando a Ana fala do Nina Rodrigues, eu preciso saber quem foi Nina Rodrigues, eu preciso saber quem foi Silvio Romero, Oliveira Viana, Geraldo de Paula Souza, os eugenistas, os higienistas brasileiros, paulistas principalmente, contra os quais nós erigimos uma psicologia comprometida social e eticamente com a maioria da população e com seus interesses. Então, eu considero a categoria contradição uma categoria fundamental para que a gente possa dar prosseguimento, nós e esses jovens que estão vindo por aí, né, como Marcos, por exemplo, para que esse registro seja feito, mas na dinâmica da história, não para ser mais uma história contada só numa perspectiva. Então, Nina Rodrigues tem que estar, sim, aí na nossa linha do tempo.
Obrigado, Mitsu. Olha só, vamos fazer aqui as despedidas. Vamos, Elisa, Marcos e Ana fecha essa edição número 7 aqui do Brasil Psi. Elisa, querida, passando para você. Então, acho que muito rapidamente dizer, né, Conde, que acho que é um material que foi muito valorizado, porque se torna um material disponível para os estudos de história da psicologia, mas que é isso, a gente tem o compromisso com a continuidade desse processo, porque a história também continua, né? E acho que a gente marca aqui o compromisso da gente seguir produzindo reconhecimento. Disse lá, né, o Marcos, que de 15 em 15 anos nós esquecemos, né? E não à toa também a gente está aqui fazendo com você um registro de uma parte importante da história da psicologia, que é a virada da psicologia na virada do século, né? Isso também é um registro de história e de memória. Algumas pessoas estavam ali falando, e a psicologia, como é que ela combate hoje o fascismo, né? Como é que vocês falam disso, tal? Olhar para isto que a gente produziu nesse processo de democratização da sociedade brasileira é fundamental para a gente ter uma psicologia hoje que combate o fascismo, né? Então, olhar essa virada da psicologia é um instrumento fundamental para a gente fazer os enfrentamentos que precisamos nesse tempo. Então, acho que queria encerrar dizendo isso, né? Seguimos fazendo a história e os nossos encontros aqui refletem um esforço nessa direção. Obrigado, Elisa. Marcos Ferreira. Eu preciso fazer 3 pontos. Quem quiser discutir como é que a gente vai combater o fascismo, venha para a Convenção Nacional do Movimento Cuidar da Profissão. Nós estamos organizando a convenção, ela vai acontecer dia 4 de dezembro. Está acontecendo em quase todos os estados brasileiros, convenções estaduais, e ali vocês vão ver lindas teses que nós estamos ajudando e outras pessoas estão organizando sobre combate ao fascismo na psicologia, combate à fome, o tratamento adequado à pandemia e a resistência e combate ao fascismo. A segunda coisa, Conde, queria só registrar que a Regina Helena foi a organizadora do primeiro dicionário que nós publicamos. Quando a gente resolveu entrar nesse assunto, já havia uma comissão na ANPEP de História da Psicologia, que a Mitsuko Antunes participava já, e eles já tinham construído, estava pronto o dicionário. A única coisa que o Conselho fez foi oferecer a possibilidade de uma edição em tempo recorde, para esse tipo de livro é difícil da gente conseguir recurso para publicar, mas o Federal bancou isso, então foi uma coisa super legal, e hoje ele está aberto, inclusive, para quem quiser consultar na biblioteca virtual, que todos nós queremos que sobreviva e fique forte de novo. E a terceira coisa é aquilo que você tinha me pedido, vou ler rapidamente a lista das entidades que retransmitem estes programas. Então, o Conselho Regional do Distrito Federal, o de Minas Gerais, o do Rio de Janeiro, a 7ª região é Rio Grande do Sul, e o do Amapá e do Pará. Além disso, a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, o Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de Minas Gerais, o SIMPSI também, o Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo, o Instituto Sede Sapiense, que para nós é uma honra que nos retransmita, o movimento Cuidar da Profissão faz também a retransmissão, além de um site chamado Falando Verdades, que sempre nos apoia na psicologia, e algumas páginas da Ana e o Psicólogas pela Democracia. E só dizer, por último, que fazemos o convite a todos para apoiar a Associação dos Servidores do INEP. A demissão de 31 pessoas no INEP é fundamental para a gente parar de apagar a memória brasileira, neste caso, no campo da educação. Então, nós não podemos aceitar a manipulação do trabalho do INEP, não podemos aceitar a manipulação dos exames nacionais que são organizados pelo INEP, que é o projeto que está sendo combatido com a vida dessas pessoas que estão em luta lá no INEP. Desculpe, Ana, avançar no horário aí seu, mas era importante que a gente repercutisse aqui essa luta. Obrigado, Marcos. Ana Bock, querida.
bem rapidinho, só para me despedir, dizer que, além, quem está interessado aí nesses debates, né, da situação atual, vem para o próximo episódio, que é sobre democracia. Tá? Nós vamos trabalhar aí o nosso método democrático, a radicalização democrática, a produção de sujeitos democráticos que fizemos nessa virada. E dizer que a psicologia, ela é diversidade, ela é pluralidade, né? E ela é isto porque ela é social, porque ela é produzida na nossa sociedade por todos nós, por todas nós. Então, ela expressa as contradições. E aí tem razão a Mimi ao nos alertar da importância de trazermos todos aqueles que produziram pensamento, que entraram em discussão, em embate, como foi o caso do Haroldo Rodrigues e a Silvia Lene, que tem um embate famoso, né? E é importante para a gente compreender a nossa história só é compreendida se nós considerarmos todas as contradições, todos os movimentos, todas as oposições de ideias que aconteceram no decorrer do tempo. Então, é isso aí. Obrigado, Ana Bock, obrigado a todos, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o Brasil Psi. A gente volta, acho que na terça que vem, ou na próxima, eu nunca sei direito se pula, se não pula, mas a terça-feira nós estamos na área aí. Abraço para todo mundo e até o próximo episódio da nossa série aqui. Valeu, gente. Obrigada, Mimi. Te conhecer, Gustavo. Prazer foi meu, querida. Valeu. Um beijo para a doutora.